Olá, pessoal. Gostaria de discutir agora técnicas de otimização do planejamento de redes FTTX, principalmente tendo em vista a densidade de atendimento a casas que hoje em dia nós encontramos e a evolução das redes FTTX atuais para as FTTX de nova geração, que vão passar para 10 gigabits por segundo na descida e na subida. O investimento que a gente faz hoje tem que valer para o futuro também. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Continuando, então, nossa agenda para falar em otimização do planejamento e do projeto de redes FTTX é essa que aparece aqui. Primeiro, vamos falar um pouco sobre conceitos de tecnologia FTTX. Vamos falar sobre as melhores práticas para o planejamento da rede, técnicas de redundância para alta disponibilidade, porque alguns clientes sempre vão pedir redundância no acesso, principalmente quando se trata de redes de acesso para suportar redes de telecomunicações de missão crítica. Design com foco em upgrade futuro é o seguinte: quando a gente instala uma tecnologia hoje para rede passiva, para ODN, Optical Distribution Network, a gente tem que levar em conta que a tecnologia do equipamento ativo da OLT e da ONT vai evoluir nos próximos anos. O que se instala normalmente com esse tipo de tecnologia é algo para durar 7 anos. A partir dos 7 anos, entra uma nova tecnologia dos equipamentos ativos. Mas a rede passiva é um investimento que se faz no início disso tudo para durar 3 gerações de equipamentos ativos, ou seja, 21 anos. Então é preciso conhecer o que vem depois e fazer o planejamento e o projeto para atender não só ao presente, mas também ao futuro, já que o investimento pesado que é feito para a rede de banda larga óticas é justamente a rede ótica de distribuição. Depois nós vamos discutir um pouquinho a metodologia de planejamento do FTTH Council, que agora se chama Broadband Forum, okay, já mudou de nome, e a automação do planejamento da gestão de rede. Então, são essas as coisas, né, com as quais a gente vai trabalhar. Vamos começar pelos conceitos de tecnologia FTTX. É o seguinte: as novas redes não são mais ponto a ponto, são redes ponto a multiponto. Nesse esquema tradicional, que eram as chamadas redes óticas ativas, havia elementos ativos na rede externa, esses que aparecem aqui e aqui. Tá? Quando a gente fala de redes óticas passivas ponto a multiponto, nós já falamos em splitters passivos óticos para transformar uma fibra que cobre a maioria do percurso, já no ponto em que se aproxima dos clientes, começam as subdivisões da potência do sinal, gerando ramificações que contêm o mesmo sinal de descida e a mesma possibilidade de mandar sinal pela subida a um ponto central. Pode ser que o splitting seja feito em uma etapa, daqui saem todos os ramos, ou pode ser feito em várias etapas, como aqui é feito. Essa fibra central volta a se dividir em várias outras fibras que vão atender individualmente cada usuário. E ainda existe a possibilidade de fazer um drop e continue, tá? Ou seja, parte da potência derivada e parte da potência segue. Nós vamos falar sobre as 3 possibilidades no restante. Então, os elementos dessa rede ótica passiva, que a gente conhece como redes PON, pode ser GPON, GEPON, ou seja, GPON trabalhando em 2,5 GB descendo 1,25 GB na subida, com um padrão próprio, com um quadro síncrono de linha, ou GEPON, que é Giga Ethernet PON, utilizando o protocolo MPCP, que permite controlar quem vai transmitir no link de subida de cada vez. Não é uma atribuição determinística, nem sob pedido sobre um quadro síncrono, mas é um procedimento em que o controlador da rede, que fica na cabeceira, permite que usuários nas pontas possam transmitir de regresso. No canal de descida não tem problema, em ambos os casos só tem um transmissor, que é o equipamento
que fica na cabeceira da rede, que se convenciona chamar de head-end. Não, head-end é coisa de TV a cabo. Se chama OLT, Optical Line Termination. Os equipamentos que ficam na outra ponta chamam-se ONT ou ONU, que é Optical Network Termination, Optical Network Unit. Ou seja, o equipamento que fica do lado do assinante chama-se terminação de rede. E o que fica do lado da linha, do lado do operador, do provedor, chama-se OLT, que significa terminação de linha ótica. Então aqui aparecem os elementos. Aqui fica a OLT. A OLT tem portas que enviam um comprimento de onda em direção aos assinantes, tá? O provedor indo aos clientes com um comprimento de onda. Esse comprimento de onda, quando passa pelos divisores ou pelo divisor de potência, é encaminhado a todos os clientes que estão pendurados sobre essa mesma fibra na rede primária. Essa rede aqui é a rede primária. Aqui a gente tem a rede secundária. Ou seja, o sinal que é emitido pela OLT alcança todas as ONTs. Tá? Apenas o sinal que é dirigido para uma ONT específica, que é filtrado e baixado por essa ONT. No canal de subida, no entanto, todas as estações podem transmitir, só que não pode transmitir duas ao mesmo tempo, já que o sinal de uma se superporia ao sinal de outra. Por isso tem que haver uma disciplina nesse acesso múltiplo daqui. No caso do GPON, essa atribuição do uso é dada pelo acesso a ranhuras de tempo, slots de tempo no canal de subida, nos quadros de subida. Cada estação só pode transmitir nos intervalos de tempo que naquele momento estão sendo atribuídos a ela. No caso do GEPON, que é a internet, existe um protocolo que roda entre a OLT e a ONT, chamado MPCP, Multipoint Control Protocol, protocolo de controle de multiponto, que vai permitindo a cada uma das ONTs transmitir em um momento em que outras não estejam transmitindo. Ok? Para a comunicação de dados, essa rede passiva vai suportar dois comprimentos de onda, 1490 nanômetros na descida e 1310 nanômetros na subida. A razão de usar 1310 na subida é que os transceptores de 1310 costumam ser mais baratos que os de 1490. Então, na subida, 1310 uma grande quantidade de transmissores, enquanto que na descida a OLT transmite na melhor comprimento de onda. O melhor comprimento de onda é aquele que tem menos atenuação. Essas redes suportam ainda um terceiro comprimento de onda, por exemplo, 1550 nanômetros, para mandar sinais de televisão a cabo para todas essas residências que estão aqui. Então, se eu já possuo um redém de TV a cabo tradicional, eu posso usar essa mesma rede ótica passiva, que a gente chama de Optical Distribution Network, essa rede ótica de distribuição, para injetar esse sinal. Só que, como se trata de um sinal analógico, com canais analógicos de 6 MHz de largura de banda, que tem que ser modulados com 256 ou 1024 ou até 4096 estados diferentes, a relação sinal-ruído que esse sinal pode apresentar tem que ser muito melhor do que a relação sinal-ruído quando a portadora só admite 2 níveis. Aqui são portadoras multiníveis. Tá? Então, nesse caso, a potência com que esse sinal é injetado na linha é muito alta. Essa solução costuma ficar cara por causa disso. É preciso usar amplificadores para poder injetar a máxima potência que a fibra suporta sem entrar na zona não linear de operação. Mas a ideia básica é essa. A OLT manda o sinal de descida a todo mundo que filtram pelo endereço ou pelo time slot. E no caso do canal de subida, só um dos clientes pode transmitir de cada vez. As características dos principais tipos de FTTH usados hoje aparecem aqui nessa figura. GPON na geração atual, a gente tem 2,5 GB na descida
e 1,25 GB na subida. A distância, que normalmente é a distância máxima nos projetos atuais, é de 20 km. Tá? Lambda de descida 1490, lambda de subida 1310 nanômetros. A próxima geração de GPON, chamada de XGPON ou 10GPON, ela prevê uma banda downstream e upstream de 10 gigabits por segundo, tá? Compartilhada entre o número de usuários que estão na mesma fibra da rede primária, na mesma porta da OLT. A distância que tem que ser coberta também é de 20 km. E o lambda de descida é diferente, assim como o lambda de subida, da geração atual, para que haja compatibilidade nas duas. Ou seja, a mesma CDN que hoje a gente está usando para GPON pode ter sua capacidade e velocidade aumentada apenas iluminando uma segunda portadora ótica, trabalhando em outro comprimento de onda, tanto na subida quanto na descida, e as duas podem conviver na mesma rede. Por que é importante a gente notar isso? Porque no planejamento, no projeto das redes atuais, temos que levar em conta que no futuro pode ser que haja, sobre a mesma rede ótica passiva, 2 sinais, ou melhor, 4 sinais, 2 para a geração atual, 2 para a geração futura, operando simultaneamente. E as características de qualidade dessa rede de distribuição devem ser tais que suportem essa maior velocidade binária. Quando se usa a tecnologia GPON, trata-se do mesmo. A geração atual trabalha com 1,25 GB, tanto na descida quanto na subida, e a próxima vai trabalhar com 10 gigabits por segundo. A distância também é de 20 km, e aqui estão os comprimentos de onda usados, 1550, 1310, na geração atual, 1577 e 1270. Aqui observa-se também que, como a rede GPON utiliza o lambda de 1550 nanômetros, o sinal de televisão a cabo não é compatível com as redes GPON. Se eu quiser, lembrando, se eu quiser colocar esse terceiro sinal, que é o sinal de vídeo de TV a cabo, a única tecnologia atualmente capaz de ter convivência com ela é a tecnologia GPON e a próxima GPON, a próxima 10GPON. A GEPON Ethernet não vai suportar essa portadora, pelo menos não em 1550 nanômetros. A tecnologia que se contrapõe a esta para o acesso óptico é a tecnologia ponto a ponto, P2P, também chamada de Ethernet ativa. A ideia é descer com uma fibra até um switch Ethernet, do switch Ethernet para a casa do assinante. Aí na casa do assinante, da casa do assinante para o switch Ethernet pode ser, por exemplo, um prédio cabeamento estruturado, trabalhando com cabo metálico Cat6. Tá? A ideia nesse caso é descer com 1 GB ou 10 GB, né? Nesse caso aqui 1 GB, é o que existe muito no Japão e na China, descer com 1 GB até o switch Ethernet, e do switch Ethernet à casa do assinante são portas 10/100/1000 megabits por segundo, e o equipamento do cliente pode trabalhar com qualquer uma das três, 10, 100 ou 1000 megabits por segundo. Obviamente, como a internet tem uma fibra na subida, se tem uma fibra na subida com 1 gigabit por segundo, vai ter que subdividir, ou seja, vai ter que compartilhar esse gigabit entre vários usuários que estão acessando a 100 MB ou 1 GB. Então a capacidade atribuída a cada usuário não pode ser muito alta. Tá? Se eu tenho, por exemplo, 64 usuários compartilhando 1 GB, então vai dar em média 15 megabits por segundo por usuário. Tá? Então isso aí é ponto a ponto ativa. A distância que os transceptores suportam também é de 20 km e, obviamente, não é compatível com a rede GPON porque trabalha com os comprimentos de onda de 1550 e 1310. Tá? Portanto, são os mesmos que são utilizados em GPON. Ou seja, ou eu faço uma rede passiva ótica ponto a multiponto, ou eu trabalho com switches Ethernet acessando a OLT com sinais ponto a ponto de 1 gigabit por segundo. Tá? Então, a ponto P2P, isso é um switch chegando a cada residência. Na OLT, eu não preciso de equipamento ativo na rede externa, apenas equipamento passivo. Bem, pessoal, é isso. Final do nosso primeiro clipe. Por favor, não deixem de pôr um like para esse clipe e não percam o próximo segmento, que vai ser o clipe 2
da nossa sessão. Precisando de maiores informações, entrem em contato conosco na Netcom, Eduardo Landgraf, ou comigo, Cristiano Ferraz. E aqui os esperamos para o próximo clipe e para todos os outros que virão depois. Muito obrigado por sua atenção. Até breve.